Finalmente anunciado, depois de uma novela que pode se equiparar com Aventuras de Poliana de tanto episódio, o Corinthians anunciou Dorival Júnior e o treinador já começou os trabalhos no CT Joaquim Grava. Todos os detalhes e também a minha opinião sobre o que ele pode agregar ao time do Corinthians, você vai saber agora aqui no canal Visão Alvinegra. Vem comigo. E esse Freguês Fervidura, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Visão Negra. E agora vamos falar desse anúncio e também de alguns pontos que eu espero que o Dorival apresente para o Corinthians. O que o Dorival Júnior, o que o genial Júnior pode oferecer ao Corinthians nesse momento de chegada, né? Depois dele ter visto a humilhação ontem em pleno Maracanã, ele já começou os trabalhos dentro do CT Joaquim Grava. E eu vou mostrar para vocês, né, alguns vídeos do Dorival nesse treino e também o que ele falou sobre estar agora no Corinthians, beleza? Antes de mais nada, deixa o like de vocês que fortalece muito o Visão Alvinegra, tá? Também se inscrevam para crescer essa comunidade também, pra gente poder avançar nos projetos que a gente está pretendendo fazer em questão de lives, sorteios, benefícios, vantagens para quem é corintiano e tá aqui com a gente acompanhando os conteúdos e, claro, comentando sempre o que vocês acham sobre cada assunto, porque, como eu falei, esse canal aqui é baseado no que vocês também pensam, porque a gente debate em prol do Corinthians, beleza? Agora, deixa eu mostrar para vocês alguns pontos do Dorival, alguns vídeos dele aqui já falando do Corinthians, porque eu quero mostrar para vocês alguns pontos que o Dorival pode oferecer ao Corinthians em questão de estilo de jogo, tá? Não falo nem de questão de gestão de elenco, de como ele vai lidar com os jogadores, porque ele tem essa qualidade que é absurda de fazer de gestão de elenco. O Dorival, além de ser um ótimo técnico, também é um paizão, querendo ou não, tá? Ele não é aquele que fica do lado dos veteranos, ele é um técnico que sabe gerir muito bem a minutagem dos jogadores e sabe também oportunizar a base, tá? Deixa eu mostrar pra vocês uma palhinha do que ele falou aqui sobre o Corinthians quando ele chegou hoje, tá? E foi anunciado. Bora lá? É uma torcida fiel que não desiste em momento nenhum e isso é uma marca registrada. Eu espero poder vivenciar tudo isso e, se Deus quiser, deixar o meu melhor para todos os torcedores. Ao final de uma temporada que nós possamos, se Deus quiser, estarmos aí lutando por todas as competições que estamos disputando nesse momento. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela confiança. Aquilo, cara. Combinou, tá? Não queria falar não, mas esse jalequinho que ele tá vestindo combinou bastante, tá? É. E rapaziada, é aquilo, velho. O Dorival é um técnico que tem qualidade, ele tá sim valorizado no mercado, principalmente pelos trabalhos que ele fez no São Paulo e no Flamengo. E, cara, é um técnico que encaixa com o estilo de jogo que o Corinthians está habituado, tá? Eu sempre venho falando do estilo do Corinthians de jogar num 4-4-2, no losango, mas o Dorival, ele também não é preso somente a esse esquema, tá? O Dorival, ele também consegue montar outros esquemas que façam com que os jogadores deem o melhor deles. Quer dizer, ele consegue montar esquemas que extrai o melhor de cada jogador. Ele também consegue fazer com que jogadores que antes eram, como é que fala? Julgados, bagres, outros jogadores que estavam em uma fase, e fazer com que eles virem outro tipo de jogador e se recuperem. Um claro exemplo disso é o Alisson do São Paulo, tá? Eu gravei um corte falando sobre isso, sobre o Alisson do São Paulo, e acho que vale muito para alguns jogadores do Corinthians, porque o Alisson era tratado como um bagre, ele era um ponta bagre nos times que ele passou. A torcida do Grêmio gostava pouco dele. E a torcida do São Paulo, quando via o Alisson jogar de ponta, odiava totalmente. E quando o Dorival chegou lá e colocou ele para jogar de volante, o que foi uma invenção no começo, né? Os caras chamam de pardalzice no começo. Depois se transformou numa das maiores, cara, mudanças de posições atualmente no futebol brasileiro. Porque hoje o Alisson, ele é um dos melhores volantes do futebol brasileiro. Então acho que essa questão do Dorival de olhar para alguns jogadores e saber o que fazer com eles, pode levar jogadores como, por exemplo, o Igor Coronado a retomar uma boa fase, ou quer dizer, ter uma boa fase, porque até agora o Igor Coronado não teve uma sequência com o Corinthians e nem uma boa fase, tá? Um Thales Magno, por exemplo, recuperar o Thales que é um jogador que a gente sabe que tem qualidade, mas que toma muitas decisões erradas. Então, assim, o Dorival tem tudo também para agregar para alguns jogadores, beleza? Deixa eu pegar mais um vídeo do homem aqui, beleza? Vamos ver aqui alguns trechos dele assinando o contrato e também como foi esse anúncio do Dorival. Beleza? Vamos ver como é que foi esse anúncio aqui. Deixa eu pegar só para vocês aqui. Bora lá.
Pô, mano, deu umas travadinhas aí, né? Cacete, rapaziada. Foi mal, tá? Dei umas travadinhas aí, mas eu prometo que eu vou arrumar isso aí depois, mano. E, rapaziada, vocês viram aí, o Dorival também junto com o Augusto Melo com o Fabinho Soldado, o Fabinho que foi peça fundamental pra trazer o Dorival, né? E agora deixa eu comentar com vocês alguns pontos que eu vi do trabalho do Dorival e que acho que ele vai oferecer pro time do Corinthians, tá? Cara, liberdade para os laterais, que pode potencializar em muito o jogo do Andileri e do Mateuzinho. Mateuzinho que, cara, o pessoal fala que o Mateuzinho é muito ofensivo, que ele ataca bem, mas eu ainda não consigo cravar isso pra vocês, de verdade mesmo. O Mateuzinho, cara, quando ele chega na frente, ele ainda toma muita decisão errada, velho. Eu não me lembro qual foi o último cruzamento certo do Mateuzinho, mano. Vocês lembram de algum cruzamento que o Mateuzinho deu e que, cara, foi uma assistência pra alguma cabeçada, pra alguma finalização muito boa? Eu realmente não lembro, tá? Então o Mateuzinho também tem que melhorar em muito essa decisão que ele toma na frente, porque atrás ele se entrega, ele é um jogador voluntarioso, realmente vem jogando bem em questão de marcação, mas lá na frente tá devendo muito, mano, entendeu? Agora o Andileri é um cara que eu acho que vai crescer em muito de produção com o Dorival. Eu acho que o Andileri, ele vai conseguir atacar mais agora com o Dorival, com o técnico que dá liberdade pros laterais, porque o Andileri no River Plate ele era também um destaque justamente por chegar bem na frente. Ele dava muita assistência jogando pelo River Plate. E até agora no Corinthians ele deu algumas assistências, mas ele ainda não atacou tanto o quanto eu acho que ele gostaria, tá? O Andileri teve que ficar um pouquinho mais atrás por conta dos problemas da zaga e por conta da zaga tá levando vareio todo o jogo. Então o Andileri, ele ficou meio retraído nesses jogos e não conseguiu subir muito. Então acho que o Dorival vai ser, cara, uma peça muito importante pro Andileri crescer ainda mais de produção, tá? Agora, falando um pouco mais sobre o meio campo, o Dorival ele trabalha muito bem a questão do pós-perda, tá? Ou seja, o time perdeu a bola, o time vai atrás da bola e corre para recuperar ela logo em seguida. Para quem assistia aos jogos do Dorival de São Paulo, via muito isso acontecer. Inclusive, no jogo em que o Corinthians tomou um vareio no Morumbi e foi eliminado por 2-0 na Copa do Brasil, cara, foi um banho de bola que o São Paulo deu no Corinthians. Principalmente na questão do pós-perda. Se vocês olharem, acho que foi o gol do Elton Rato. Cara, o Cássio erra a reposição de bola e os jogadores do São Paulo já vão com tudo para recuperar a bola e conseguir fazer o gol, tá? E acho que no gol do Lucas Moura vocês podem ver uma triangulação, uma troca de passes, uma questão de passes curtos entre os jogadores que resulta num gol. Beleza que o gol foi de mão, né? Mas vocês veem uma troca de passes que é sim envolvente e que demanda muito treinamento. E acho que o Dorival vai conseguir implementar sim isso no time do Corinthians, tá? A questão do pós-perda, eu não sei se ele vai conseguir implementar muito bem, porque tem alguns jogadores com idade avançada e que o físico não permite fazer isso durante o jogo inteiro, né? Mas eu acho que ele vai conseguir implementar isso para crescer o ritmo do Corinthians em algumas partidas, tá? Para o Corinthians conseguir se impor. Agora, um outro ponto é a questão do que eu falei, né? Do passe curto. Cara, tem alguns jogadores que a gente sabe que tem uma qualidade absurda para fazer isso, como um Memphis, um Yuri Alberto, um Garro, um Carrijo, um Bidon. Agora, os jogadores para conseguir fazer a construção inicial disso, um Raniel e um Martinez, devem muito no passe. Devem muito. Inclusive, os zagueiros também participam dessa construção, mas o único zagueiro do time que tem essa qualidade de passe, mas que é horrendo marcando, que é horrendo sendo um zagueiro, é o André Ramalho. Ou seja, eu acho que vão ter que vir reforços sim pro Dorival para ele conseguir também implementar isso no time do Corinthians, tá? Essa questão de você fazer passes curtos, uma construção muito sólida, envolvente, enfim, o Dorival também deve pedir reforço para conseguir implementar isso, tá? No mais, é um técnico que, como eu falei, eu coloco muita expectativa, tá? Pelos bons trabalhos que ele fez nos clubes. Como eu falei, eu desconsidero a questão da seleção brasileira, eu acho que a seleção é uma questão à parte que é difícil alguém dar certo. Agora o Ancelotti deve ir pra lá, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas o problema tá muito mais do que nos jogadores da seleção, no técnico da seleção. O problema tá lá em cima, né? Tá no Edinaldo Rodrigues o problema.
Então é esperar e ver o que o Dorival pode arrumar pra gente no Corinthians e eu boto muita fé nele, tá? Rapaziada, esse foi um vídeo mais sobre a minha opinião sobre o Dorival, sobre o que eu espero dele. Deixa o like de vocês, se inscrevam no canal porque isso ajuda muito a crescer a comunidade aqui no Visão Alvinegra pra trazer mais conteúdos aqui pra vocês, tá? E principalmente fiquem de olho porque vão ter muitos projetos saindo do forno e eu creio que quem se inscrever aqui e fazer parte dessa comunidade não vai se arrepender, tá? Tamo junto, é nóis e vai Corinthians!